Olá, vamos para mais uma aula de estatística e introdução à econometria. Nesta aula iremos ver estimação. Primeiro conceito, vamos ver a inferência estatística. O que seria uma inferência estatística? A inferência estatística é você, a partir da extração de uma amostra, ampliar os valores obtidos, ou a estimação, ampliar isso para toda a população. Então, eu pego uma amostra e a partir dela, eu consigo estimar a população. Então, eu parto. Quando você fala inferência, você está partindo de um valor ou de uma amostra, de uma quantidade pequena, e extrapolando isso para uma população. Os estimadores. Para eu poder estimar uma população a partir de uma amostra, eu tenho que ter estimadores. E preciso verificar se esses estimadores eles são apropriados. Vamos supor que queiramos saber a média da idade dos estudantes universitários de Palmas. Para tanto, recorremos a uma amostra de 100 elementos. Vamos chamar então de Mi a média populacional. Quando eu estiver falando de população, eu sempre falo em parâmetro. E vamos chamar de X barra média amostral. Essa média amostral vai ser um estimador. Vamos verificar se esse estimador ele é apropriado para fazer inferência da população. Então nós vamos chamar de teto parâmetro populacional sempre, essa é a nossa convenção, e o teto um chapeuzinho de estimador. A primeira propriedade dos estimadores é que os estimadores eles devem ser não viesados. O que é viés? Viés é a diferença entre a média do estimador e o parâmetro populacional. Então, a gente vai verificar se, na média, esse estimador ele acerta o valor populacional, né? O valor do parâmetro populacional. Então, se esse viés for igual a zero, o estimador ele é não viesado. Suponha uma média amostral dada por somatório de xi de variante de 1 a n dividido por n. Então esse é o conceito de média. Então, se você calcular aí o valor esperado, nós vamos encontrar então que a média de x barra ele será igual ao próprio valor da média populacional. Portanto, a diferença então entre a média amostral e a média populacional é zero. Então, neste caso, o viés é igual a zero. Por quê? Porque se eu subtrair x barra menos 1.000 e a média populacional, isso é igual a zero. Vamos outro caso, outro exemplo, para um estimador M2. Esse M2 é dado pelo somatório de x e dividido por n mais 1. Veja que esse estimador, uma média, se supõe que um aluno tirou em duas notas 10. Eu quero calcular a média dessas duas notas. Se for média, a média de 10 mais 10 dividido por 2, a média das duas notas será próprio 10. Por que esse estimador ele é chamado de rigoroso? Porque eu iria dividir 10 mais 10 não por 2, mas por 2 mais 1. Então eu dividiria 20 por 3. 20 dividido por 3 é igual a 6,66. Então por isso que é chamado de professor muito rigoroso. Bom, então vamos calcular então a esperança de M2 e verificar se essa esperança ela acerta, na média, ela acerta o parâmetro populacional. Então a esperança de M2 será 1 sobre retiro n mais 1, né? Isso vai me dar nmi sobre n mais 1. Veja que n por n mais 1, isso aqui está entre 0 e 1. Como está entre 0 e 1, é menor que mi. Então, isso aqui é menor que mi. Como é diferente de mi,
Esse é o estimador viesado e o viés dele é menos μ sobre n mais 1. Veja que menos μ sobre n mais 1 ele é negativo porque o viés, porque o estimador de M2 é menor do que a média populacional. A segunda propriedade é a variância de estimadores eficientes. Então, quando é que um estimador é eficiente? Quando ele, além de ser não viesado, ele apresentar a menor variância. Vamos ver, por exemplo, a média amostral. Então, a média amostral, nós já vimos que ele é não viesado. Agora, será se ele apresenta menor variância? Então, para calcular a variância, a gente sabe que o que está dentro do parênteses aqui, ele vai, esse n, ele sai por fora, n elevado ao quadrado, pelo próprio conceito de variância que já vimos. Então, 1 sobre n ao quadrado, vezes a variância x1, variância, só que a variância de cada um desses aqui é quem? É o sigma ao quadrado, é a variância da população. De forma que a variância da média amostral é sigma ao quadrado por n, sigma ao quadrado por n. Veja que se eu fizer para esse valor da média amostral, se o n for igual a 1, ou seja, se a minha amostra for composta por apenas um elemento, a variância amostral será a própria variância da população. Isso é óbvio, eu tenho apenas um elemento, então a variância ela é igual à variância populacional. Agora, se eu fizer esse n infinito, se eu fizer a quantidade de elementos da amostra infinito, ela vai tender para quanto? Para tender essa amostra, vai tender para a população. Então eu vou estar calculando não vai haver diferença entre cada valor e cada variável e a média. Como não vai haver diferença, a variância será igual a zero, ou seja, não tem variação entre o valor, os elementos, cada elemento e a média. Por quê? Porque a média é a própria média populacional. Portanto, nesse primeiro caso, eu teria, como eu estou tratando de média amostral, eu teria numa população uma amostra composta apenas de um elemento. Então, são várias amostras, cada uma composta de forma que a quantidade de amostra é a quantidade da população. Então, a média amostral, a média dessas amostras de x1 mais x2, a média disso aqui, como cada amostra é composta por apenas um elemento, é a própria média populacional. E a variância será a própria variância populacional, próprio sigma ao quadrado. Agora, se eu tenho uma amostra idêntica, ela tendendo a infinito, ou seja, ela vai ser idêntica à população, a amostra é a própria população, é claro que para essa amostra, essa amostra não vai ter variação da média populacional. Não vai ter porque ela é como se fosse apenas uma única amostra. Então não há variação entre essa média x barra dessa amostra e o μ. De forma que isso aqui, como essa média vai coincidir com o μ, a variância vai ser igual a zero. Vamos analisar o M1. Sendo o M1 uma média ponderada igual a 2xi mais 3x2 dividido por 5. Então a esperança disso aí vai ser igual a 2/5 de μ mais 3/5 de μ, que é igual a μ. Então veja que ele então é um estimador não viesado, porque ele coincidiu com a média populacional. E a variância? A variância disso aí vai ser 1 sobre 25 vezes 4 variância de x1 mais 9 variância de x2. Por quê? 4 porque 9? Porque vejam que o 2 está aqui e sai
sai de dentro do parênteses elevado ao quadrado. O 3 também será elevado ao quadrado. Por isso ficou 9. Então isso vai dar então 4 mais 9, 13, dividido por 25 dá 0,52. 0,52. Vamos comparar essa média ponderada com a média aritmética simples. Quem será um estimador mais eficiente? Então, se fosse uma média amostral de dois elementos, eu teria então a variância igual a 0,5 sigma ao quadrado. Então, nesse caso, 0,5 é menor que 0,52, portanto, a média amostral ele é um estimador mais eficiente. Bom, eu posso, em vez de calcular a média, a esperança, né? Verificar se ele é viesado e calcular a variância, o que eu faço? Eu posso encontrar o erro quadrático médio. Esse EQN ele é igual a média da diferença entre o estimador e o parâmetro populacional elevado ao quadrado. Então você eleva ao quadrado. Então a gente vai ter então a média de θ de θ chapeuzinho ao quadrado menos 2θ, porque veja que esse θ estava aqui, ó, quando eu calculo o valor esperado, esse θ é como se fosse uma constante. Θ é como se fosse uma constante, que isso aqui eu conheço o parâmetro populacional, né? Então vamos supor que seja μ. Então esse μ vai sair fora porque ele é uma constante, por isso que veio para cá, o 2θ. É θ, chapéu, mais θ ao quadrado. Como também θ esperança de como θ é conhecido, é uma constante, que é da população, então θ ao quadrado é a mesma coisa de ele sair fora, é o próprio θ ao quadrado. Então, se eu subtrair, então, somar e subtrair esse valor aí, eu vou ter. Então, eu peguei o que já tinha, subtraí de θ tudo ao quadrado, e do quadrado de somei com o quadrado de θ, e ficou então θ ao quadrado menos o quadrado de θ, chapeuzinho, mais essa expressão. Quem é essa expressão aí? Essa expressão a primeira expressão a gente já conhece. A primeira expressão é a variância do estimador. E a segunda é θ, chapeuzinho, menos o parâmetro θ. Isso ao quadrado. Então, o quadrado dessa diferença. Okay? Então, quem vai ser o erro quadrático médio? Vai ser quadrático médio vai ser a variância mais o quadrado da diferença entre a esperança do estimador e a média o valor, né, o parâmetro populacional. Agora, quem é isso aqui que está aqui dentro? Quem é isso aqui? Isso aqui a gente já viu quem é. Isso aqui é o viés. Então, na realidade, eu vou calcular. Quando eu estou calculando o EQN, o erro quadrático médio, eu estou calculando o somatório da variância e do quadrado do viés. Então vamos ver qual dos estimadores da média é relativamente mais eficiente. Se a média ponderada ou o M3. Esse M3 seria aquele professor muito rigoroso. Então vamos resolver isso aí. Então M1 a gente já sabe quem é a variância e quem é o viés, nós calculamos. Então ele é um estimador não viesado, então o viés dele é 0 e a variância a gente calculou que é 0,52 sigma ao quadrado. E do professor do M3, que é o professor muito rigoroso, a gente também já calculou. Ele é viesado, né? Ele é viesado, e vamos calcular então a variância. Então, o viés dele seria menos 1/3 de μ, menos 1/3 de μ. Nós vimos que ele era n
era n por n mais 1, né? Foi n, então no professor muito rigoroso aqui era n mais 1 mi, e ele tinha um viés, o viés dele será então negativo menos 1/3 de mi. Bom, e a variância vai ser, calculando a variância disso aí seria 1/9 de 2 sigma ao quadrado. Então é 2 nonos de sigma ao quadrado. Agora, para calcular o EQM disso aqui, eu vou pegar a variância mais o quadrado da variância mais o quadrado do viés, que é 2 nonos também. Então 2 nonos mais 2 nonos de sigma ao quadrado, mais a variância mais 2 nonos de mi ao quadrado. Então não tem como eu somar, porque são grandezas diferentes. Bom, mas eu posso verificar aqui, se eu fizer, eu posso fazer, se eu tiver o mi igual a zero, se o mi aí for igual a zero, a média for igual a zero, eu tenho 2 nonos de sigma ao quadrado. 2 nonos, isso aqui é igual a quanto? 20 dividido por 9 dá 0,918, 0,22, né? 0,22 sigma ao quadrado. Então, a variância do M3, ela é menor, aliás, o EQM, o erro quadrado médio, é menor que o do M1. O M1 deu 0,52, portanto, para o mi igual a zero, o M3 é um estimador mais eficiente. Seria um estimador mais eficiente. Outra propriedade é a variância, o estimador para a variância. Então vamos verificar se o sigma, se a variância amostral, se ele é um estimador não viesado. Então, calculando então a média disso aí, eu vou ter, portanto, veja aqui, diz média do somatório do quadrado da diferença entre xi e a média. Eu acrescentei aqui menos mi mais mi, não alterou nada, soma é zero. Então, eu separei aqui, isso aqui vai ser x menos mi, o quadrado de xi menos mi. Eu estou considerando isso aqui como se fosse, por exemplo, a, isso aqui como se fosse b. Então, é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, está aqui, ó, 2ab, e isso aqui o b ao quadrado. Okay? Veja aqui, se eu pegar mi menos x barra ao quadrado, como ele está ao quadrado, é a mesma coisa de x barra menos mi ao quadrado. Isso aqui é igual. Então, quando eu faço isso, eu tenho, portanto, aqui ficou, voltando lá, ficou aqui, ó, xi menos mi, e aqui mi menos xi. Esse valor aqui, isso aqui, é uma constante. Então, quem é esse valor? Quem é o soma? Isso aqui, como isso aqui vai sair fora, isso aqui vai ficar 2 mi menos x barra somatório de xi menos mi. Quem é o somatório de xi menos mi dividido por n? Vamos dividir por n aqui, portanto a gente tem que multiplicar por n aqui. Então, isso aqui é igual a esse xi menos mi vai ser, quando eu fizer a média disso aqui, quando eu fizer a média, então se eu tiver a média, ou a esperança desse valor todinho aí, vai ser a esperança de xi, mais x1, mais esperança de x2, mais esperança tal,
dividido por n. Então a esperança vai ser então isso aqui vai ser a esperança desse valor que está aí dentro de xi somatória, né? De xi menos mi por n. Isso aqui é esperança do somatório de xi por n. Isso aqui é a própria média. Então vai ser a média menos o mi, porque é uma constante o mi. Então na realidade esse valor aqui vai ser o próprio x barra menos mi. Então eu vou ter aqui x barra menos mi vezes x barra menos mi, vezes, ou mi menos x barra, mais, vai ser menos, né? Porque isso aqui é mi menos x barra, então mi menos x barra. Se mi menos x barra é igual a menos x barra menos mi. Então esse valor vai ser menos 2n mi, ou x barra menos mi. Então isso aqui vai ser, resumindo, isso aqui vai ser menos 2n de x barra menos mi ao quadrado. Então veja que aqui, olha, aqui ficou mais esse valor aqui, ele vai estar errado. Então aqui é menos, aqui é menos 2n. Então quando eu faço menos 2n, mi menos x barra, mais n, isso vai dar menos n. Então ficou só xi menos mi ao quadrado, somatório, menos n, x barra menos mi. Isso tudo aqui é constante, ó. Então ela vai sair. Então, quando eu faço isso aqui, a esperança disso aqui, ó. Quem é a esperança disso aqui? Isso aqui seria a variância amostral. Então, quem é a variância amostral? É sigma ao quadrado por n. Isso é a variância amostral. Tá aqui, ó. Sigma ao quadrado por n. Então ficou. E quem é esse primeiro termo aqui? A esperança disso aqui. Isso aqui, ó, a esperança disso aqui é a própria variância populacional. Então isso aqui é o próprio sigma ao quadrado. Aliás, isso aqui tudo, né? Porque eu estou falando de somatório. Então tudo isso aqui é a sigma ao quadrado. Então ficou n sigma ao quadrado. É porque eu estou somando aqui vários valores desse aqui. Então isso aqui vai ser n sigma ao quadrado. Esse n aqui. Se fosse só esse primeiro, se fosse só xi menos mi ao quadrado, isso aqui é igual a sigma ao quadrado. Eu tenho um somatório. Então, somatório, ele vai ser n sigma ao quadrado. Bom, como eu tenho aqui agora, tem um n aqui multiplicando, isso vai ser a n menos 1. Então, isso aqui vai ser 1 sobre n. Vou tirar esse n de dentro do parênteses. Vai ficar aí o sigma, eu posso tirar o sigma. Vai ficar só 1 menos 1 sobre n. Menos 1 sobre n, isso aqui é igual, vou dividir n por n, vai ser sigma ao quadrado vezes n vezes 1n menos 1 sobre n. Então ficou isso aqui, n menos 1 sobre n vezes sigma ao quadrado. Veja que isso aqui é diferente de sigma ao quadrado. É diferente de sigma ao quadrado. Portanto, esse é um estimador biaisado de sigma ao quadrado. Ele é menor que sigma ao quadrado. Então, eu tenho como corrigir esse viés da variância amostral. Como é que eu corrijo? Eu multiplico, eu vou corrigir isso aqui, multiplicando por n vezes n menos 1. Se eu multiplicar isso aqui, que é o inverso disso aqui, ó, n por n menos 1 é o inverso. Dessa forma eu corrijo. Eu estou multiplicando pelo inverso, que vai dar 1. Então como a variância
a variância amostral é xi, somatório do quadrado da diferença entre cada elemento, e a média amostral dividido por n, então a minha variância amostral corrigida, eu vou chamar de S, para diferenciar da populacional. Então S ao quadrado, que é a variância amostral, corrigida vai ser o somatório do quadrado da diferença entre cada elemento e a média dividido por n menos 1. Por isso que lá na estatística descritiva, quando nós vamos calcular a média populacional, nós dividimos apenas por n, e quando vamos calcular a média amostral, por n menos 1. Ok? Agora sim, agora nós temos um estimador. Esse é um estimador enviesado, mas ele está agora corrigido. Ele não é mais, ele está corrigido agora. Então agora ele ficou não enviesado. Porque agora é não enviesado. Agora ele está corrigido. Então vamos a um exemplo. Em uma fábrica onde trabalham muitas pessoas, foi perguntado a 5 delas o seu salário. As respostas foram 1.000, 2.000, 1.500, 800 e 700. Determine a média amostral, a variância da média amostral. Então, a variância. Para calcular a média, nós somamos tudo dividindo pela quantidade de pessoas. Foram 5 pessoas. Isso deu 1.200. Então, R$ 1.200 a média desses salários. Para a gente calcular a variância da amostra, isso corrigido, pela corrigida, nós dividimos por n menos 1. Como é 5, então ficou 4, que é 5 menos 1. Então ficou a variância 295.000. Para eu calcular a variância da média amostral, eu divido por n. Então isso aqui vai me dar 59.000. Isso é a variância, 59.000 é a variância da média amostral. A quarta propriedade é do melhor estimador linear não enviesado. Para ser um melhor estimador linear não enviesado, o estimador tem que ser não enviesado e ele tem que ser linear. Além disso, nós vimos que a variância tem que ser a menor entre os estimadores lineares e enviesados. Então, só serve, portanto, o estimador linear não enviesado para estimadores lineares. Então, vamos supor que eu tenho um estimador x, um tiozinho aí, ó, AI, somatório de 1 a n, de AI, xi. Eu somo A1, A1xi, A2 e tal, até a n, x. Se eu fizer A1 igual a 2 igual a n igual a 1 sobre n, eu tenho quem? Eu tenho a média, isso aqui, se eu fizer isso aqui, eu tenho a média amostral. Então, a média amostral é um estimador linear. E será se ele é o melhor estimador linear não enviesado? Então, nós já vimos que ele é o melhor. Nós já comparamos, vimos que ele é o mais eficiente. E agora, como ele é linear, ele é o melhor estimador linear não enviesado. Então, resumindo as propriedades dos estimadores, nós temos que o estimador ele é não enviesado se na média ele acerta, ou seja, se a média desses estimadores for igual à média ou for igual ao parâmetro populacional, ele é eficiente se ele for não enviesado e tiver a menor variância, e ele é o melhor estimador linear não enviesado se ele tiver essas duas características e ainda for linear. Na próxima aula nós continuaremos falando sobre estimadores.